Pessoal, para a aula de hoje, então, só lembrando aí, nós vamos criar um projeto chamado Info3, 19/5, Eranca, e dentro dele nós vamos criar, né, botão direito, novo, classe Java. Nós criamos aqui aluno, pessoa e professor, certo? Bem, então a ideia é nós utilizarmos aí a classe pessoa como sendo a classe mãe ou superclasse aí, né? Ela vai ser a que vai conter as informações que as outras vão herdar. Então a ideia de herdar, como eu disse, é pegar a informação de outra classe, reaproveitar essa informação, né, tanto atributo quanto método que eu quiser. Normalmente a gente utiliza mais para métodos, mas eu posso utilizar atributos também sem problema nenhum, tá? Então nós vamos usar o pessoa como uma classe aí, né, que vai ter as informações que são iguais em aluno e em professor. Então todo aluno e todo professor ele é uma pessoa, né? E aí nós vamos pegar as informações que são de comum acordo, tá? Para colocar em pessoa. Então o que o aluno tiver e o professor tiver, a gente vai colocar essa informação que for comum entre os dois, a gente vai colocar em pessoa, tá? Então, vamos pensar aí, tá? Eu vou primeiro começar aqui por aluno. Em aluno, eu vou começar pensando em como eu vou criar os meus atributos dele aí, tá? Os meus atributos, então, vamos lá. Eu vou pensar aqui em ID aluno, beleza? Né? O ID aluno é do aluno, ok, tranquilo. Aí eu vou lá. Ó, agora eu vou ter aqui. Pode ser ID, pode ser RM, se quiser usar. Se for usar um ID e o RM, a gente pode pôr também o RM aqui, tá? O RM também pertence ao aluno. Podemos usar o RM como chave primária, mas basicamente, né, nós teremos aqui então o ID de aluno e o RM dele aí separado se eu for usar o ID como chave primária. Bem, ok, então o ID do aluno é do aluno, o RM só o aluno tem. E aí a gente começa a entrar em dados que são comuns nos dois. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, string nome. Opa, peraí. Nome tem nos dois. Então, tanto professor quanto aluno tem nome. Eu vou deixar ele aqui só para vocês verem qual que é a ideia do negócio. Então, eu vou criar só esses três por enquanto e vou lá para o professor criar as informações dele também. Agora, em professor, eu vou criar aqui, ó, o ID professor. E vou criar aqui o string nome, ok? Então, criei as duas informações. Se eu conseguir enxergar isso sem ter que criar, né? Se você tiver num nível de abstração legal para conseguir enxergar todas essas informações sem ter que escrever ou algo do tipo e depois ver qual que é os valores comuns, melhor ainda. Se você não tiver nesse nível, né, se você tiver essa dificuldade, faça igual eu estou fazendo, tá? Crie as informações e depois veja qual bate, né? Qual é igual. Então, ó, aluno tem nome, professor também vai ter nome. Eu coloquei minúsculo aqui. Também vai ter nome. Opa, então é igual. Se é igual, eu vou jogar aqui para pessoa, que vai ser a minha superclasse, aí a classe mãe, que vai ter os atributos parecidos, né? Que são iguais. Se eu coloco aqui em pessoa e eu sei que eu vou herdar, eu vou tirar essa informação daqui, tá? Então eu não preciso ter ela aqui, porque no item pessoa eu já vou ter essa informação, ok? Então eu sempre vou nessa ideia de se eu vou ter nas duas classes, eu posso herdar de uma terceira e aí eu não preciso criar
essa variável aí. Então, o que mais que eu tenho em comum entre aluno e professor? Tá? Eu tenho, por exemplo, o Homo string RG, sapiens. o string CPF, tá? Que são coisas que eu tenho em comum com o aluno, o professor, todos eles vão ter nome RG CPF aí, por exemplo, ok? Aqui em aluno ainda eu posso colocar mais informações, por exemplo, informações referentes a dados cadastrais dele de modo geral, ou se o sistema for pequeno eu já vou ter, por exemplo, um controle de notas, coisas do tipo, mas esse controle eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula, tá? Então, nós vamos estar montando esses três inicialmente. Se vocês já quiserem ir fazendo até a próxima aula, colocando mais informações aqui, tanto para aluno quanto para professor, tá? Vocês podem ir fazendo e os que forem comuns, vocês colocam aqui em pessoa, tá? Eu acredito que dessa forma a gente consiga trabalhar. A parte bacana é que a gente vai trabalhar basicamente então com métodos e atributos, né, coisas que a gente já fez nos exemplos anteriores. Então a gente já trabalhou com essa ideia de usar métodos, usar atributos, pelo menos de classe, né? Agora a gente vai ver essa questão do extends, né, e como ele funciona, para eu saber que essa classe aluno ela foi estendida de uma outra, eu tenho que definir aí o extends, né, dela para eu ter noção de como isso funciona. Eu já tinha mostrado essa parte para vocês, um pequeno início, né, mas a gente vai trabalhar mais um pouquinho em cima dela aí para ficar bem claro, tá? Beleza? Então,